A parte 2 de Chainsaw Man é uma parte chata, tediosa, não acontece nada. Os personagens são chatos, os capítulos avançam e as lutas parece que não vão pra lugar nenhum. A arte do mangá é feia, muito mais feia do que na primeira parte. Tem um monte de defeitos. Você pode pensar que essa seria uma opinião polêmica, mas calma que não fui eu que disse isso não, tá? Isso aí é a opinião do público. Como se eu fosse falar mal de Chainsaw Man, né? Ou será que eu vou? Opa, e aí gente, tudo bom? Eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, eu faço vários vídeos aqui sobre animes diversos, de vez em quando, né, quando eu não tô com preguiça. E vários desses vídeos aqui já foram vídeos falando sobre Chainsaw Man. Uma história que, pessoalmente, eu gosto bastante. Eu já fiz vídeos o suficiente para as pessoas acreditarem que eu sempre defendo os erros dessa história, então eu acho que é o suficiente para as pessoas acreditarem que eu sou um fã de Chainsaw Man, né? E hoje a gente tá aqui exatamente pra poder falar sobre isso, sobre defeitos e sobre erros, porque exatamente toda semana quando lança um capítulo de Chainsaw Man parte 2, cada vez mais parece crescer essa ideia de que a parte 2 da história é um problema, que ela é chata, que ela é meio tediosa, que nada acontece, que o ritmo dela é estranho. Eu realmente queria fazer um vídeo pra poder falar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre a publicação do mangá de Chainsaw Man, porque eu acho que isso é uma coisa que algumas pessoas não percebem muito, e eu acho que dá pra gente dar uma aprofundada, além de só dizer que tipo, a parte 2 é chata, acabou, é isso. De qualquer jeito, enfim, pega alguma coisa pra comer, porque esse vídeo aqui talvez seja interessante. Talvez seja interessante é ótimo, né? Melhor forma de divulgar o próprio canal. Enfim, senta aí, vai. Vem comigo. A Weekly Shonen Jump. Essa é a famosa revista semanal de mangás da Jump, onde são publicados mangás extremamente famosos, que foram publicados também, como Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece, uma revista que aprova um formato semanal de história, onde um autor, junto com alguns editores ali e alguns assistentes, precisam produzir um capítulo por semana sem falta. Esses capítulos têm que ter de 16 até 21 páginas, o que em um mês totaliza mais ou menos umas 80 páginas de uma história, tendo em mente que o autor precisa trabalhar para que o ritmo da história funcione direito, a trama funcione direito, a arte da história não fique horrorosa. Ainda assim, a cada 16 a 20 páginas o autor tem que ficar colocando alguns pequenos ganchinhos, né, pra ser aquele famoso momento onde você acaba um capítulo e pensa, nossa, o que será que vai acontecer na semana que vem? Momentos esses que, se vocês forem parar pra pensar, são estritamente chatos de colocar em uma história com 200, 300 capítulos e a cada 16 páginas tem que ter um gancho novo. É justamente por isso que é comum que histórias shonen que sejam lançadas semanalmente vão perdendo a qualidade em alguns atributos conforme a história vai sendo publicada. Vai chegando em 300, 400 capítulos e é muito normal que você perceba que os autores estão esquecendo de alguns detalhes que poderiam fazer sentido. A história parece estar sendo menos planejada do que o normal e até mesmo o estilo de arte do desenhista vai mudando, seja porque ele tá ficando cansado e morrendo, né, porque metade dos mangakas, 3 anos de publicação o cara já tá com problema nas costas, ou então porque o cara simplesmente adaptou um traço que seja mais fácil dele fazer. Essa foi a revista que aceitou o Chainsaw Man em seus primeiros 91 capítulos da história, conhecidos, né, como Chainsaw Man Parte 1. Desde 2018, quando Chainsaw Man foi lançado, ele foi publicado na Weekly Shonen Jump com um capítulo por semana. Capítulos esses que o pessoal mamava a bola do Fujimoto na época em que isso daí foi lançado, porque realmente ele fazia a história num ritmo muito frenético. As coisas tinham uma tendência de acontecer até meio que mais rápido do que em histórias comuns. Se você for pegar grandes arcos que a gente tem da história que todo mundo lembra hoje em dia, tipo o próprio arco da Rise, por exemplo, que acabou de virar filme há uns meses atrás, o arco da Rise tem tipo, mano, uns 6 capítulos no mangá. Então se a gente for pegar como publicação semanal, o arco da Rise foi realizado em tipo 2 meses no mangá. Então toda vez que um capítulo novo de Chainsaw Man saía, sempre tinha ganchos muito fortes. Depois que a parte 1 finalizou, o mangá ficou alguns meses parado, cerca de 6 meses mais ou menos, e quando ele voltou, ele foi para um formato da Jump mais digital, um formato que permite que os autores tirem algumas folgas a mais, não ficando 100% do tempo focados no mangá, e tenham algum tempo disponível para poderem escrever. Assim que a parte 2 foi lançada, muita coisa mudou. E é claro, as pessoas viram que o Fujimoto era um autor bem mais corajoso do que o comum. Eu ia falar que essa parte do vídeo aqui tem spoilers do mangá, mas eu tô falando da parte 2 de Chainsaw Man. É meio óbvio que vai ter spoilers. Olha o Aki aqui, mortaço, mortão o Aki. Toma a power aí também, morreu, hahaha, otário. O primeiro capítulo já começa com um baque desde o início. Quando você abre o primeiro capítulo da parte 2 da história, você não se depara com um Denji em uma de suas aventuras convencionais, mas na verdade com essa menininha aí conhecida como Asa. Depois de 91 capítulos acompanhando o Denji na sua história principal, a história da vida dele, a entrada dele na associação de governo com os demônios e tal, um monte de coisas, com um personagem ridiculamente carismático, do nada 91 capítulos depois aparece uma menina chata do ensino médio que você nunca viu, que não tem poderes, que não tem nada de interessante que chama atenção nela,
E é isso, agora ela vai ser a protagonista por um tempo. O Fujimoto é facilmente um dos autores mais corajosos que eu não vi na Shonen Jump. Além desse fator aí, a parte 2 ainda vai ter outros momentos, tipo, capítulo de punheta, haha. Esse aqui foi algo, viu? Esse aqui sim foi um capítulo polêmico. A mudança de protagonista não foi a única coisa que chamou muita atenção na parte 2 de Chainsaw Man, porque até aí, as coisas ainda estavam bastante normais. O ponto é que o ritmo da história se tornou muito diferente a partir daqui, mesmo que a história continue sendo semanal. Fujimoto constantemente começou a tirar algumas pausas a mais para poder ter tempo de escrever. E mesmo que alguns considerassem que a parte 1 era extremamente boa em questão de qualidade por conta de ser muito mais frenética e rápida, para aqueles que falam que eu nunca falei de nenhum defeito aí de Chainsaw Man, eu na real considero isso um defeito muito grande da parte 1. A primeira parte da obra é a mais repleta de momentos aleatórios e de mortes aleatórias que não engatam tanto assim nas pessoas que estão lendo, justamente pelo fato de que o bagulho era totalmente rápido. Se vocês voltarem pra primeira temporada, por exemplo, vocês devem se lembrar que lá pro episódio 5, por exemplo, da história, é introduzido a Himeno. Ela aparece pela primeira vez. Aí passam uns 2 episódios e ela morre. E aí a história faz os personagens ficarem tristes e mostra algumas cenas dos personagens tristes com a morte dela e tal, só que você tá meio que cagando porque você não teve nem tempo de conhecer ela direito. A maioria dos personagens da parte 1 possui um pouco desse defeito. Tudo acontece extremamente rápido, mesmo momentos que realmente são impactantes pra gente. Como por exemplo, Aki, Power e Denji são praticamente um triozinho que conforme a história vai passando, eles vão virando praticamente irmãos que moram na mesma casa. Só que apesar disso, vocês já pararam pra poder olhar que não tem tantos momentos assim deles sendo irmãozinhos em alguns lugares. Claro que nós temos alguns momentos bem pontuais, mas eu realmente gostaria que tivesse um pouco mais. Eu gostaria que tivesse mais uns momentos de interação, por exemplo, do Aki e da Power. Muitas coisas são só citadas, tipo, eles brigam e aí é citado em um diálogo ou outro, mas eles não têm tantas cenas assim juntos. A parte 1 é realmente muito acelerada, rápida pra caramba. O arco da Rise, por exemplo, que virou filme, facilmente eu acho o filme muito melhor que o mangá, porque o filme vai mais devagar, ele te dá mais tempo de você apreciar, saborear os personagens pra sentir mais o impacto de algumas coisas. Se você for parar pra poder olhar esse arco no mangá, o Denji literalmente conhece uma mina, vai numa cafeteria 2 vezes, aí ele vai pro colégio, aí a mina trai ele e eles começam a cair na porrada por 3 capítulos e o arco acaba. Pra qualquer pessoa que já tenha olhado alguma outra obra do Fujimoto, sabe que uma coisa começa a ficar bem clara quando você lê elas. O Fujimoto não é um autor que deveria ficar fazendo só obras semanais. Se você lê outras obras dele como Fire Punch, ou então as obras que ele lançou enquanto Chainsaw Man tava em hiato, que foram Look Back e Goodbye Eri, que são 2 histórias one shot, né, que é uma história grande ali que tem um capítulo só, você vai perceber que ele se dá muito bem fazendo essas histórias de ritmo único, um ritmo muito mais cadenciado, uma coisa mais pra você apreciar alguns momentos, ao invés de fazer uma parada dividida em capítulos, todo final de capítulo você tem que fazer um gancho pra segurar as pessoas pra próxima semana. O ritmo da parte 2 de Chainsaw Man, pra mim, pessoalmente, ele não é pior do que o ritmo da parte 1. Eu acredito que as pessoas simplesmente têm uma experiência ruim, porque elas leem a história semanalmente. O Fujimoto não faz tantos ganchos assim de 16 em 16 páginas, e isso faz com que desde o começo da história da Asa, muitas pessoas ficassem um pouco entediadas com a ideia de que elas iam ter que esperar uma semana pra ver 16, 17 páginas ali, que ia ter a Asa conversando com alguém, um pouco de desenvolvimento de personagem, uma narrativa que tá sendo preparada pra virar alguma coisa mais pra frente, e aí o capítulo acaba. E fica sempre nessa ideia dessa promessa infinita de que mais pra frente vai explodir tudo e um monte de coisa vai acontecer, e as pessoas começam a se enjoar e ficar sempre esperando pelo que vai ter mais pra frente, mas nunca apreciando as páginas maravilhosas e os conceitos muito bons que o Fujimoto literalmente espalhou ao longo de toda a parte 2. Claramente, essa parte tem menos lutas do que na primeira parte, o que pessoalmente pra mim também não é um defeito em muitos momentos, principalmente se você lê a história de uma vez. Experimenta fazer isso, inclusive, em um momento específico. Tipo, fica mais ou menos um mês sem ler o lançamento de Chainsaw Man, e quando você pegar pra ler, lê uns 4 capítulos de uma vez. Vai descer muito melhor pra você. Principalmente se a gente estiver falando dos momentos mais recentes da história, onde já faz bastante tempo, né? Na real, já faz uns meses, onde começou praticamente uma luta ali entre o Denji e o Demônio da Guerra, né? A Yoro. E tá rolando uma porradaria sinistra ali. Só que a gente sabe que, mano, capítulo de luta pra uma história que vai lançar 16 páginas por semana é a mesma coisa que nada. Você abre, desce ali 2 minutos, lê o capítulo inteiro e parece que nada aconteceu. Isso fez com que grande parte das críticas relacionadas a Chainsaw Man ficassem muito mais pesadas agora, principalmente nos últimos capítulos, né? Nas últimas 2, 3 semanas que eu tô lendo a história, por exemplo, teve todo aquele rolê de que o Denji, por exemplo, ele ia chegar no inferno, ele ia descer pro inferno de novo e as pessoas começaram a criar uma expectativa gigante que ele ia chegar lá e ia ter a Power, ou ele ia encontrar o tubarão de novo, ia aparecer algum demônio primordial, a luta ia explodir, ia acontecer tudo de uma vez, e aí na real, eles foram pra lá
lá, passaram metade de um capítulo, aí apareceu um demônio forte, eles meio que saíram de lá, lutaram, finalizaram já o demônio forte, e algumas pessoas ficaram pensando, ué, pra que eles foram pra lá, pra ficar um capítulo lá e depois voltar? No final das contas, isso não acrescentou nada na história, no final das contas, isso é meio tedioso, né? Não tá acontecendo nada, parece que as coisas estão indo, só que não estão indo ao mesmo tempo. E se eu fosse responder pra vocês de uma forma bem simples, na real, não é exatamente isso. E também, ao mesmo tempo, não, isso não é um problema da parte 2 da história. Olha lá, uma coisa muito interessante que aconteceu em semanas depois que lançou esse capítulo aqui, que teve esse demônio inseto e tudo mais, e todo mundo ficou tipo, nossa, pra que apareceu esse demônio inseto? Nossa, isso daqui não tem nenhum significado, é muito sem graça e tal. Aí umas 2 ou 3 semanas depois, mais ou menos, lançou um capítulo de Chainsaw que mostrou que como as pessoas agora não estão mais morrendo, né, porque o demônio da morte não existe mais, automaticamente insetos se tornaram muito mais temidos, porque eles estão literalmente devorando as pessoas vivas e elas não estão mais morrendo. Ou seja, era só as pessoas terem um pouquinho de paciência que elas iam entender, sabe? Era só esperar coisa de 2, 3 capítulos no máximo. Mas como eu falei pra vocês, todo mundo lendo a parada semanalmente, parece que as pessoas ficam meio sem esperança, ninguém confia mais no Fujimoto que ele vai conseguir fazer um bagulho da hora. Então, eu acompanho o Chainsaw Man, jovens, desde 2020, e eu posso falar pra vocês com toda e absoluta certeza que no auge da história, quando o Denji tava lutando com a Makima lá na parte 1, as exatas mesmas críticas eram feitas pra história, tá? As exatas mesmas críticas. Voltem e leiam a parte 1 de Chainsaw Man e vocês vão perceber que isso sempre aconteceu. Denji vai começar uma luta contra a Makima e ele acabou de se tornar o Chainsaw Man verdadeiro. Um capítulo depois tem todo um rolê de um pessoal ali da segurança pública que se sacrifica pra poder invocar o demônio infernal. Aí ele aparece, tem umas páginas ali mostrando ele que ele é mó bonitão, o Denji vai e derrota ele com um golpe. E ele morre. Simples assim. Tendo em mente que ele não rendeu nada, não existia nenhuma razão pra ele aparecer, correto? Ele não rendeu nada, então a gente pode considerar que isso é uma enrolação, certo? No meio da luta entre Denji e Makima, existe também um capítulo onde, do nada, o Chainsaw Man sai ali do meio do combate e ele vai pra um restaurante fast food, ó, do nada, sem nenhuma explicação, e pede um lanche pra comer, e aparece a Kobeni do nada, no meio da história, a Kobeni dançando, e aí você tem um capítulo dele saindo no encontro com a Kobeni comendo sorvete, tipo, que? Do nada? Esse capítulo é magnífico? É magnífico. Mas ele tem alguma utilidade para a luta entre os dois? Não, não tem, é feito única e exclusivamente pela comédia, pela graça e pela ação. Do mesmo jeito que esse demônio que apareceu no último capítulo, ele só tá ali pra render uma cena de ação legal e pra fazer aquela coisa psicodélica que o Fujimoto gosta de fazer. Grande parte das lutas de Chainsaw Man, inclusive, se vocês forem pegar, elas acontecem muito mais pelo quesito de ação do que exatamente pelo quesito de regras de confronto e uma grande estratégia sendo montada. Toda vez que eu volto pra parte 1, eu percebo cada vez mais isso, sabe? Tipo, Chainsaw Man é feito pra poder ter 1 milhão de momentos de ação extremamente bem colocados, simplesmente pra estarem ali. Você já parou pra perceber, por exemplo, que 90% das vezes que as pessoas usavam o demônio raposa lá, que tem um design mó bonito, ele nunca faz nada na real, ele morde as pessoas e desaparece e no final das contas isso não tem impacto nenhum. Ou então quando o Aki usava aquela espada lá dele, que ele tem que furar a pessoa 3 vezes e aí ele vai dar um dano muito forte na pessoa. Ele usou isso umas 2, 3 vezes na história. E nunca funcionou. É impressionante. Então, como eu tinha falado antes, você pode considerar que isso é um defeito da história em si. Mas eu acho que é uma ideia inteligente não ser saudosista e dizer que esse é um problema da parte 2, porque a parte 1 era perfeita. Não, a parte 2 era exatamente a mesma coisa. Eu acredito de verdade que as pessoas sejam muito saudosistas, principalmente pelo quão nostálgico a parte 1 era. E até mesmo pelo fato de que muitas pessoas que leram a parte 1 de Chainsaw Man leram tudo de uma vez. Então as pessoas foram lendo 91 capítulos em uma tacada só, e aí chegaram no semanal, e agora elas têm que ler um pedaço, e aí você espera uma semana e você lê mais 16 páginas, e você lê uma outra semana e mais 16 páginas. Eu vejo que tem muitos capítulos que o Fujimoto faz, por exemplo, e cara, ele nem coloca uma divisória de capítulo, tipo, você tá lendo ali o capítulo e tal, e do nada o capítulo acaba e você vai pro próximo. É como se você simplesmente só tivesse que atualizar a sua página do site que você tá lendo. Simplesmente não existe divisão. A história do Fujimoto, de umas 3 em 3 semanas, o Fujimoto parece fazer umas pausas que pra mim, ele simplesmente deve escrever uns 6 capítulos tudo de uma vez, e ele vai lançando de semana em semana, que se você for lendo de alguns em alguns tempos, você percebe a mudança no ritmo.
Tendo dito isso, jovens, eu acho de verdade que a parte 2 de Chainsaw Man, ela tem um ritmo melhor do que a parte 1 da história. Talvez se fosse pra poder criticar alguma coisa dentro da história, com certeza absoluta seria a arte da parte 2. Que eu não exatamente acho que ela parece pior do que a parte 1 não, tá, gente? Se vocês forem parar pra poder reler, sei lá. Eu tô colocando umas páginas aí do capítulo 81 da primeira parte, por exemplo, da história. O mangá de Chainsaw Man, ele nunca foi tipo as mil maravilhas de beleza. O Fujimoto sempre fez um traço super rabiscado em vários momentos e tal. O que eu acho que é muito bonito na arte de Chainsaw Man em si, não são nem a arte das páginas e o traço, mas sim eu acho que a própria visão do Fujimoto, o jeito que ele desenha as cenas, os conceitos são muito loucos. Mas existe uma coisa que me incomoda um pouco na parte 2, que é, logo quando o Fujimoto começou, parece que ele começou a usar uma caneta que era bem mais fininha, assim, sabe? Então o desenho tinha os olhinhos menores, os personagens como a Asa tinham os olhinhos pequenos e tal. O traço não era detalhado, ainda era tudo rabiscado, só que era bem bonitinho. Por alguma razão, conforme a parte 2 foi avançando, o Fujimoto foi pegando uma caneta mais grossa, que se você for olhar hoje em dia, realmente parece que ele desenha tudo meio que na pressa, sabe? Ele só vai passando tudo numa caneta grossona ali e finaliza e, sei lá, às vezes fica meio feio, meio sem graça. Mas se fosse pra poder dizer um defeito, eu acho que, teria esse daí mesmo, a arte. Porque de resto, não. Eu não acho que a parte 2 de Chainsaw Man seja um TED, nem que não aconteça nada dela. Mas, e você? O que você acha disso?